Você não vai terminar comigo. Você é a mulher da minha vida. E se você não ficar comigo, você não fica com mais ninguém. Até onde vai a obsessão de um homem por uma mulher? Eu conheci esse homem no aplicativo de relacionamento. E daí começamos a conversar. Os primeiros 30 dias não marcamos encontro nenhum, até porque eu sempre tive receio e medo de me encontrar com alguém que eu realmente não conhecia. Depois de um mês, fizemos chamada de vídeos, entre outras coisas, eu falei, vamos nos encontrar. Marcamos o encontro, começamos a conversar, ele me levou flores, foi tudo muito romântico, tudo muito gostoso e maravilhoso. Eu convidei ele para ir até a minha casa. Até então eu não sabia nada sobre a origem dele, sobre mãe, sobre família, se ele tinha filho, se ele era casado. Eu só sabia até onde ele falou para mim ali e eu vi o perfil dele ali dentro do aplicativo de relacionamento. No perfil dele dizia que ele era viúvo e que ele estava à procura de uma mulher para ter um relacionamento sério. Isso me chamou muita atenção. Quando eu encontrei ele, eu chamei ele para ir para minha casa, até porque eu não queria ir para outro lugar com receio e com medo que algo pudesse acontecer comigo, por eu assistir reportes e ver muitas notícias ruins. Levei ele para minha casa. Só que ele queria avançar o sinal, se é que vocês me entendem. E eu não levei ele para minha casa com o propósito de rolar algo mais profundo. Era pra gente conversar, pra gente tomar um vinho, falar um pouco sobre a vida dele, eu falar um pouco sobre a minha vida. Ele quis avançar o sinal e eu falei pra ele que não queria. Nisso, o homem já mudou. Ele falou que eu despertei o fogo nele e agora eu não queria apagar, se é que vocês me entendem. Falei pra ele, olha, não dá certo, é melhor você ir embora. Eu estou achando que você avançou o sinal e isso não é pra mim, não é isso que eu quero pra minha vida. Ele, mas você queria, você me convidou pra vir até a sua casa. Aí eu falei, não, eu quero que você vá embora. Nisso, gente, ele não foi embora. Ele ficou do lado de casa, só que eu não sabia, mas ele tinha o meu número, porque no aplicativo eu passei o meu número pra ele, né? E daí ele saiu, tá tudo bem, saiu. 40 minutos depois, esse homem me ligou, bêbado, falando, posso falar com você, eu posso me desculpar? Gente, aí eu, inocente, eu não deixei ele entrar dentro de casa, mas eu fui na frente de casa. Quando ele falou assim, eu estou aqui na frente da sua casa, nem daqui eu saí. Eu já fiquei com medo. Mas daí eu fui lá, e ele pediu desculpas, até então tudo bem. Aí ele falou, eu posso usar o banheiro? Eu falei, pode. Só que para entrar na minha casa, gente, eu tenho que digitar a senha do alarme de segurança. Só que ele estava atrás de mim e ele decorou. E ele pediu para usar o banheiro, foi lá, anotou tudo, o número de segurança, né? E depois me deu tchau e foi embora. Aí eu falei pra ele, olha, não me liga mais, tá? Nem pra amizade não vai dar certo. Quando eu conheci esse homem, ele era um sonho. E de repente ele se tornou um pesadelo na minha vida. E eu não tinha como mais fugir desse homem. Porque, gente, eu sou uma pessoa que quando gosto de alguém, eu já confio, entrego a chave do portão, a chave da casa e a chave de tudo. E ele começou a ter acesso à minha casa. Só que ele começou a me perseguir também. Eu não sabia muito bem qual que era o hobby dele, assim, na área de trabalho profissional, sabe? Mas eu sempre tive o meu trabalho, eu me sustentava. Quando ele me conheceu, eu era uma outra mulher. Hoje eu só vivo de olhos inchados, chorando. Por causa dele, eu não tenho vida. Já tentei deixar ele. Não adianta alguém chegar pra mim, não deixou porque não quis. Não, gente. Muitas vezes a gente estamos com uma pessoa que nos ameaça e ainda ameaça a nossa família. E não é fácil. Até que eu descobri que ele é viúvo, mas o que aconteceu realmente com a mulher dele? Que foi ele mesmo que fez o algo, se é que vocês me entendem, mandou a mulher de arrasta. A mulher tinha engravidado dele pela 3ª vez. Ele achava que a mulher estava traindo ele. Nisso ele bateu na mulher e a mulher perdeu a criança, mas não só a criança, porque ela ficou com medo de ir para o hospital, de relatar realmente o que tinha acontecido. Nisso, quando foi fazer os exames, gente, já estava tudo podre, tudo fora do lugar, que eu não posso deixar bem amplo para vocês aqui, mas já dá para vocês imaginar, né? A criança veio a óbito mesmo na barriga da mãe.
E daí, quando tirou, já não tinha mais jeito. E daí, ela deu entrada no hospital com vida, mas já saiu direto para a cidade de Pé Juntos, né? E daí, então, ele não me contou nada disso. Ninguém chega com a placa na testa falando, olha, eu fiz isso com a minha ex-mulher. Se você brincar, eu vou fazer com você também. Nisso, no início, eu observei que ele tinha um pouco de obsessão, mas depois ele mudou o comportamento dele. Só que ele começou a vir na minha casa, me tratar super bem como uma rainha. E depois ele começou a mexer nas minhas coisas. Eu não tinha mais a liberdade. Eu comecei a não visitar mais a minha família. E quando eu ia com ele na casa da família dele, a família dele nunca me falava nada, ele sempre estava por perto, nunca deixava eu sozinha com a família dele para eu fazer perguntas, sabe? Porque o que eu queria era fazer pergunta para saber um pouco sobre ele, porque ele se tornou um homem muito agressivo dentro de casa. Eu só saía se fosse com ele, eu não podia ter amigos, meus colegas de trabalho me ligavam, ele desligava o telefone, depois as pessoas me mandavam mensagem perguntando por que eu não atendia o telefone, eu falava que não vinha. Gente, esse homem se tornou um monstro na minha vida. Até um dia que eu cheguei do trabalho, esse homem me surpreendeu com um murro. A partir daquele momento, eu não era mais mulher dele, ou seja, namorada. Qualquer coisa que a gente fosse naquele momento, acabou tudo, porque eu me tornei uma prisioneira dele, né? Ele me colocou ali no canto, a minha mão não estava livre, ele colocou algo na minha mão para que eu não conseguisse me soltar, se é que vocês me entendem. E eu comecei a ter medo dele, porque eu sabia que ele não iria me deixar sair dali vivo. Eu, em momento de desespero, quebrei o copo que ele me deu com leite, e daí eu peguei um pedaço daquele vidro e escondi, né, atrás das minhas costas. Ele reclamou comigo, mas ele limpou ali, que era para eu cortar as cordas, né, que estava na mão. E daí, então, eu consegui cortar aquelas cordas que ele colocou. E foi aonde eu percebi que, naquele momento, ou eu ou ele. Então, eu tinha que tomar uma decisão para eu poder me livrar desse homem. Quando ele veio para cima de mim, ele não esperava que eu estaria com a mão solta, mas eu já estava com um pedaço de vidro que eu tinha guardado, né? E daí, eu passei nele assim. E daí aconteceu o que vocês já estão imaginando aí. E eu peguei o celular e eu chamei a polícia e eu pedi ajuda. E daí a polícia veio. E depois começou a perseguição com a família dele. E a minha própria família falou que eu estava errada, que eu tinha sido conivente com tudo, que eu ia ter que pagar por esse algo errado que eu fiz. Gente, eu sou réu primária. Eu fiz isso só para me defender. Será que eu mereço ser julgada e ser presa por isso? Vocês acham que eu fiz errado por me defender? Porque se eu não me defendesse, ele que iria fazer isso comigo. Porque presa dentro de casa eu já estava. Deixe a sua opinião nos comentários.